Nós vamos falar, meus irmãos, com base no subtema, falando sobre vivendo a palavra no dia a dia, fundamentado em Tiago capítulo 1, versículo de número 22. Eu farei a leitura na medida que estarei expondo a palavra de Deus, lembrando que eu vou fazer uma mensagem mais temática do que necessariamente expositiva. Mas quando a gente pensa sobre viver a palavra de Deus no dia a dia, ou seja, no cotidiano, a gente tem como ponto de partida esse versículo 22, que diz justamente isto: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esta palavra é muito importante para a escola bíblica dominical da Segunda Igreja Batista em Fragoso, porque nesse espaço a gente pode ser transformado pela palavra de Deus. É nesse ambiente de estudo bíblico que a palavra de Deus vai se tornar visível nas nossas ações diárias. Desta maneira, a gente vai ter nesse ambiente muito mais do que um espaço de ensino bíblico. A gente vai ter um local de transformação. Temos no primeiro estágio a questão relacionada à informação. Nós recebemos, irmãos, informações sobre data, local, nome de personagens, mas vai além disto. Parte para o segundo estágio chamado de formativo, ou seja, Cristo vai sendo formado em nós, conforme nos diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas. Cristo vai sendo formado de tal maneira que as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios vão sendo afetados pela palavra de Deus. E a gente sabe perfeitamente que o comportamento humano é baseado nestas coisas que eu acabei de falar. De modo que, para a aula de escola bíblica dominical, é a espinha dorsal. Mas, além de informar nesse caso, de formar, vai transformar. E quando a gente fala em transformação, é no comportamento. Nós não somos mais os mesmos. Nós vamos mudando a partir do momento que vamos sendo cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvinte. De modo que não basta apenas conhecer a palavra de Deus. É necessário viver a palavra. Como eu disse, o objetivo da EBD não é ensinar necessariamente conteúdos bíblicos, também faz parte, mas é formar discípulos que vivem o que aprendem. E quando a gente pensa em discípulos de Jesus, são pessoas comprometidas com a vivência da palavra. Há uma encarnação da palavra de Deus. Da mesma forma que Deus se encarnou e fez carne, nós devemos encarnar o evangelho de Deus, que é poder para todo aquele que nele crê. De modo que nós vamos ter na escola bíblica dominical o conhecimento bíblico, que não se transforma apenas em obediência. Ela vai gerar muito mais um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com o Senhor. Agora, quando há um ensino e não há uma transformação, vai gerar um engano, conforme o versículo 22, na parte final. Quando a gente pensa justamente nesta terminologia aqui, esta palavra, enganando-vos a vós mesmos, conforme a minha versão, versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra lá no grego, a ideia de razão, colocar a razão de lado, como ao lado de si mesmo. Em outras palavras, quando se utilizava a matemática para indicar um erro de cálculo, justamente usava este termo no grego. O que isso significa? Que quando nós não estamos comprometidos com a palavra de Deus, quando não vivenciamos espiritualmente, estamos errando no cálculo. E isso é muito sério. Daí a importância de vez ou outra, e uma vez por ano, a gente trabalhar o congresso da escola bíblica dominical, mesmo sabedores que muitos de vocês são alunos, quando não professores, pessoas que cooperam com a prática do ensino cristão. Mas é importante salientar estas coisas, porque a gente precisa muito mais do que dados, de informações, de conhecimento. Nós precisamos de um projeto de vida para colocarmos em prática, para que haja realmente a execução.
Em primeiro lugar, com base nesse versículo, eu quero falar sobre a palavra de Deus deve ser praticada e não apenas ouvida. Para se ter uma ideia, nós temos lá no Antigo Testamento um exemplo do povo de Israel. O povo de Israel estava no deserto, ouvia a voz de Deus, mas frequentemente desobedecia o próprio Senhor. O povo de Deus, mesmo ouvindo de uma forma insistente a palavra de Deus, ainda assim incorria em erro, abandonava a aliança estabelecida pelo próprio Deus, deixava todos os juízos, estatutos, os preceitos de lado, mas eles ouviam a palavra de Deus de uma forma ou de outra. A diferença, meus irmãos, é que a gente observa é que o povo ouvia, presenciava milagres, mas desobedecia repetidamente. Algumas pessoas nos dias atuais acham que a gente deve ficar correndo atrás de milagres, sinais e prodígios para ver. Mas acontece que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu realmente, não apenas na palavra de Deus, mas principalmente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Isto porque nós somos ensinados pela palavra de Deus, que nós não andamos pelo que vemos, não é por vista, mas é por fé. E por isso a gente precisa tomar como exemplo, até mesmo como negativo, mas para aprender com o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Da mesma forma, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai mostrar naquele exemplo lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, fala sobre a casa na rocha e a casa que foi edificada na areia. A casa na rocha ouve e pratica, mas observe que quando a gente reporta o texto bíblico dito por Jesus, todos ouviram, mas o que fez a diferença foi justamente aquelas pessoas que ouviram e colocaram em prática, de modo que a diferença entre a casa na rocha e a casa na areia não era o que ouviram, mas o que fizeram com que o ouviram. Nós já temos, meus irmãos, muitas informações, muitas coisas acerca da palavra de Deus, mas o que nós temos feito disto, desse conhecimento? Temos internalizado a palavra, temos de fato colocado em prática, porque nós sabemos que não basta apenas frequentar a escola bíblica dominical, não basta apenas ouvir sermões, nós precisamos aplicar o que aprendemos em nossas atitudes, nas nossas decisões, inclusive, nos nossos relacionamentos e também no nosso trabalho. Quando penso em relacionamento, nós precisamos ver qual é a tratativa com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. São relacionamentos saudáveis, à luz da palavra de Deus? Está de acordo com aquilo que é estabelecido pela palavra do Senhor para nos guiar, para nos orientar? Será que o nosso trabalho está sendo feito de forma ética, nesse âmbito moral? Será que o nosso trabalho está sendo feito com excelência, mesmo no chamado serviço secular? Será que nós, quando estamos trabalhando, estamos testemunhando de Jesus Cristo, ainda que o ambiente chamado secular não comporte a pregação do Evangelho por palavras, porque nós estamos, nesse caso, no ambiente de trabalho, existem normas, existem regras, mas será que nós estamos testemunhando que de fato somos cristãos? Ou fazemos as mesmas coisas que algumas pessoas fazem de maneira errônea, imoral, quando não corrupta? Nós precisamos pensar nisto, porque até mesmo com relação às finanças, será que nós estamos sendo honestos com as finanças? Estamos sendo generosos e ainda temos contentamento com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Tudo isto são desafios, de modo que tudo aquilo que vocês escutaram, quer na oficina no sábado à tarde, sábado à noite com o irmão Luiz Carlos, primeiro com a irmã Wanda, Luiz Carlos, e hoje pela manhã com a Stefane Vieira, a gente pode escolher uma verdade bíblica, uma só, entre tantas, para colocar em prática aquilo que a gente ouviu recentemente, coisa boa, coisa de Deus, saudável, praticável, mas precisa dessa execução.
A gente pode escolher uma verdade bíblica aprendida recentemente e colocar em prática hoje à noite. Em segundo lugar, a palavra de Deus revela quem somos e nos convida à mudança. Estou agora me pautando no versículo 23 até o 25, porque diz que aquele que ouve e não pratica é como quem se olha no espelho e logo se esquece. A palavra aqui, contemplar, olhar aqui nessa versão, em outras contemplar, dá a ideia de olhar com cuidado, de uma maneira assim cautelosa. Não é aquele olhar casual, mas sim de uma forma cautelosa. Mas a gente observa que dentro desse texto que a pessoa contempla, ela tem que olhar de uma maneira cuidadosa, atenciosa, mas qual é o resultado? Ela logo se esquece. E esquece de como ela era. É assim. Quando a gente pensa aqui no espelho, não pense os irmãos que era o espelho de vidro. Não havia espelhos de vidros. Eram espelhos de metais, prata, bronze, e os mais ricos tinham espelhos de ouro. Os metais eram batidos, eram fundidos, polidos e refletiam a imagem adequada, mas não era uma imagem perfeita. E quem lê tem essa compreensão vai entender perfeitamente 1 Coríntios capítulo 13. Porque a pessoa se olha no espelho, mas ela não se vê perfeitamente, mas de uma maneira adequada. Não era aquele espelho conforme nós temos essa imagem plena nossa. Ao contrário. Mas acontece que nós precisamos, meus irmãos, ter uma aplicação para a nossa vida. Existem membros de igrejas evangélicas, cristãos professos, mas que parecem mais com as pessoas do mundo do que necessariamente pessoas ditas cristãs. Porque não vive o evangelho, não encarna este evangelho, porque não pratica a palavra de Deus. É o chamado cristão nominal. Cristão só no nome, mas o coração está bem distante de Deus e não tem nenhuma preocupação e tampouco uma ocupação em debruçar sobre a palavra de Deus e ouvir Deus falar através de sua palavra bendita. E quando a gente se reporta uma vez mais ao Antigo Testamento, nós temos o caso do rei Josias, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11 e 13. Porque diz o texto que ao ouvir a leitura da lei, rasgou as vestes e tomou providências imediatas. O rei Josias, na ocasião, ele reagiu com quebrantamento. Ele não apenas ouviu, mas ele tomou medidas sérias para mudar a sua vida, a começar por ele, mas também a mudar o rumo do povo, do qual ele era rei, o qual ele estava reinando. A gente aprende com esses exemplos bíblicos, porque a palavra de Deus vai revelar quem somos e nos convida justamente à mudança. Eu já disse aqui, não queria ser repetitivo, mas o professor e pastor Israel Belo de Azevedo, ele diz que a única maneira de nós lermos a Bíblia a nosso favor é fazer a leitura contra nós. Contra nós. A palavra de Deus tem que espremer a gente, tem que dar uma chacoalhada, tem que colocar contra a parede, tem que mexer nas nossas entranhas, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, tem que mexer com todo o nosso ser, tem que fazer uma mudança, quando não completa, senão parcial da nossa mente, para que haja realmente a transformação e a renovação, por sua vez, da mente, de modo que haja esse quebrantamento, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela revela quem de fato nós somos, a maneira como estamos agindo. Às vezes a gente se considera uma pessoa tão boa, tem não apenas uma autoestima, mas uma ideia tão, às vezes, distante da própria realidade, mas quando debruçamos sobre a Bíblia revela aquelas áreas de correção. Às vezes dentro dessa área para ser corrigida, é o orgulho. Já reparou que, vez ou outra, quando a gente vai para o meandro religioso,
quanto orgulho é disfarçado através da espiritualidade. As pessoas se julgam tão espirituais, chegam a exalar pelos poros santidade. Algumas se consideram mais santas do que o Espírito Santo. Até o arroto é santo. Eu tenho dificuldade com pessoas que se julgam muito espirituais. Muito espirituais. Mas é um orgulho disfarçado de espiritualidade. Paulo vai dizer pseudo, ou seja, falsa espiritualidade. Tem uma aparência de espiritualidade, mas não é nada espiritual. E se há orgulho, o que há é o resquício da carnalidade humana. E nós somos pecadores, não contumazes, mas ainda assim pecadores, que, portanto, tem essa natureza pecaminosa dentro de nós, porém não podemos deixar que essa natureza pecaminosa venha dominar o nosso ser. Até porque nós temos o Espírito Santo em nós e somos inclinados para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. E quando a gente pensa desta maneira, vai revelar áreas, às vezes, na mentira. E quando a gente vai para as redes sociais, quantas mentiras, quantas chamadas fake news, mentiras que são socialmente aceitas, inclusive por pessoas ditas evangélicas. Mentiras descaradas. O evangélico acha que é uma coisa boa só porque acabou, vou dizer assim, indo de encontro àquele ponto que ele pensa da mesma maneira. Para com isso. Mentira sempre vai ser algo do diabo. E nós sabemos perfeitamente que o diabo é o pai da mentira. Nós não podemos ser instrumentos do diabo, em hipótese alguma. Mas, infelizmente, existem mentiras socialmente aceitas, mas esta área específica pode ser trabalhada pela palavra de Deus. Mas não apenas vai revelar, quando não o orgulho, a mentira, mas, de repente, a amargura que está escondida atrás do silêncio. A pessoa diz, eu te perdoo. O silêncio silencia-se, não tem mais relacionamento, não tem mais comunhão, não tem mais fraternidade, não tem mais nenhum tipo de relacionamento. E é justamente uma amargura que vai escondendo atrás de um silêncio. Ah, que bom, bom dia, bom dia. Não tem vida com Deus. Não tem vida no Espírito. Não tem vida obediente a Deus. Não tem uma vida cativa à palavra de Deus. Não tem prática da mesma. E por isso a palavra de Deus deve nos confrontar com a verdade sobre nós mesmos. E todas as vezes que nós vamos para a Bíblia, nós entendemos que somos miseráveis pecadores. E não foi à toa que Paulo deu aquele brado, miserável homem que sou. Mas não termina aí, graças a Deus. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Jesus. Graças a Deus que enviou o seu Filho para nos salvar, inclusive nos livrar do pecado. Graças a Deus por isso. Mas existem pessoas que vai mascarar a preguiça dizendo assim, cruza os braços, não faz absolutamente nada, eu estou esperando em Deus a resposta. Passa dias, meses, anos, não tomam decisões, não muda de postura, de comportamento, as crenças e os valores não estão alinhados com os valores do reino, e assim vai. Mas ele mascara essa preguiça no fato de, entre aspas, esperar no Senhor. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, quem vive a palavra é abençoado. Capítulo 1, versículo 25. Porque diz assim, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer.
Quem vive a palavra é abençoado. Nós temos alguns exemplos clássicos. José lá no Egito, aquele jovem que, apesar da pouca idade, era obediente ao Senhor. Existem pessoas com cabelos brancos que são desobedientes ao Senhor. A questão de obediência não tem nada a ver com a faixa etária. Às vezes nós vemos crianças que são obedientes ao Senhor, adolescentes obedientes ao Senhor, pode ser até um adulto ou idoso, mas em contrapartida a gente vê pessoas que são obstinadas e fazem as coisas à revelia de Deus. Mas José no Egito, ele era um homem íntegro, isto é, completo, não que seja perfeito, mas ele era completo, ele era fiel a Deus, inclusive na adversidade. É muito fácil, num triunfalismo barato, no meio chamado evangélico, começar a dizer, eu vivo por fé, é por fé, e assim por diante, tem um discurso, em meio à facilidade, mas José, nos diz a Bíblia, que ele foi fiel na adversidade. Mas se ele vivia com integridade, mesmo em tempos difíceis, o que aconteceu? Ele foi abençoado, diz a palavra de Deus. A bênção de Deus o acompanhava. Da mesma forma com Daniel lá na Babilônia, capítulo 1, versículo 8, ele decidiu viver segundo a palavra de Deus e foi recompensado por Deus. Imagine só, saindo do âmbito da escola bíblica dominical, da igreja local, se todas as pessoas de outras igrejas evangélicas, que estão lá como representantes das nossas associações, convenções estadual, quando não nacional, Aliança Batista Mundial, todos vivessem de maneira obediente, alinhados à palavra, comprometidos com o Senhor, seria maravilhoso, seria um verdadeiro céu aqui na terra. Pessoas tementes a Deus, pessoas que estão sendo obedientes diariamente, porque acaba atraindo a bênção de Deus para a sua vida. Nós teríamos casamentos fortalecidos no Senhor, nós teríamos mais famílias fortes e pessoas integradas na igreja cristã, nós teríamos muito mais pessoas fazendo a diferença no meio social, político, nacional, quando não mundial, mas em nome de Jesus, tendo como bandeira, para que Deus realmente fosse conhecido, enaltecido, glorificado, através da nossa instrumentalidade. Se houvesse essa obediência diária, ia atrair a bênção de Deus. Por isso que um desafio para nós hoje é fazer da palavra de Deus a referência para as nossas decisões diárias. Fazer da palavra de Deus a referência para os nossos negócios. Fazer da palavra de Deus a referência para a criação de filhos. Fazer da palavra de Deus a referência para as nossas amizades, para o nosso casamento. Fazer da palavra de Deus a referência para o nosso lar. É fazer da palavra de Deus a referência para a nossa vida cristã, tanto no aspecto social e espiritual. É obedecer a palavra de Deus, porque temos como referência. Aí a gente descobre, quando obedecemos a palavra de Deus, que obedecer não é um peso. Obedecer não é um fardo, é o caminho para a bênção. Quem sabe no meio evangélico, quando não batista, nesse nosso arraial, algumas bênçãos não são existentes por conta da desobediência. Porque se a obediência atrai a bênção de Deus, o contrário também é verdadeiro. E às vezes a gente faz o contrário daquilo que Deus deseja, daquilo que Ele quer, e espera coisas boas. Como esperar coisas boas? Se algumas vezes, não todas, as pessoas são obstinadas no pecado, quando não estão com suas mentes cauterizadas por falta da palavra de Deus, por sua vez da prática da palavra de Deus. Isaltino Gomes Coelho Filho falava que
em relação à lei de Deus, ele se referia à Torá. Ele dizia que não era uma camisa de força. Deus não quer jamais, meus irmãos, tirar a nossa alegria aqui na terra. Mas a lei de Deus, segundo Exaltino Gomes Coelho Filho, nada mais era do que a bondosa manifestação da graça de Deus através da lei, porque a lei, ou seja, a Torá, ela dá instrução espiritual, sim, mas ela não nos dá direção. Quantas pessoas estão sem direção? Porque ouvem todos os tipos de vozes, menos a voz de Deus através de sua palavra. Quantas pessoas estão confusas? Porque escutam tudo e todos, menos Deus falar por meio da sua bendita palavra. Foi compartilhado aqui em 2 momentos a quantidade de tempos que os cristãos, na média, brasileiros, na média, gastam nas redes sociais. Se nós investíssemos, quem sabe, meia hora por dia, incluindo aqui leitura, meditação e oração, certamente o resultado seria outro. Mas nós podemos, às vezes, passar horas a fio nas redes sociais, antenados com tudo e com todos no mundo globalizado, mas menos ligado à palavra de Deus, completamente desligado com a palavra e, portanto, sendo passível de tantas outras vozes, tantas outras orientações que não partem daqui de uma forma segura. Mas, em quarto e último lugar, a palavra de Deus é testemunho poderoso. Eu saio desse texto de Tiago e me reporto ao texto de Jesus, o mestre dos mestres, que ele fala assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Meus irmãos, o mundo precisa ver Jesus em nossas atitudes. Não apenas nos ouvir falar acerca de Jesus ou do Evangelho. Estevão, no Novo Testamento, ele foi um homem cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ele vivia o que pregava. Até na hora da morte ele pediu a Deus para que não imputasse aquele pecado àquelas pessoas que estavam apedrejando-o. Ele agiu como Jesus, de forma semelhante a Jesus. De modo que a gente aprende com Estevão, a nossa vida deve refletir a palavra de Deus dentro, mas também fora da igreja. É muito fácil ser sal dentro do saleiro, mas não é viver apenas na igreja, porque a verdadeira fé não se esconde dentro da igreja, mas fora. E diante desse quarto e último aspecto, a palavra de Deus vivida, sendo um testemunho poderoso, é um desafio. Como nós vamos demonstrar o caráter de Cristo no trabalho? Como é que a gente vai demonstrar o caráter de Cristo na escola, ou na faculdade, ou na universidade? Como é que a gente vai demonstrar o caráter de Cristo na vizinhança? Eu falo de uma forma muito respeitosa e fraterna. Você, meu irmão, minha irmã, provavelmente vai ser a única Bíblia que muitos vão ler, porque a nossa vida é como uma carta aberta. Não pelo seu discurso, mas na sua fala, na sua postura, na sua reação, no seu estilo de vida. E as pessoas vão ler a sua vida. Será que essas pessoas vão enxergar Cristo Jesus? Será que Cristo vai ser visto realmente em nossas vidas, caso seja a nossa vida a única Bíblia a ser lida por tais pessoas? Se as pessoas não verem Cristo em nós, a gente precisa repensar até mesmo a maneira como nós estamos seguindo Jesus, como verdadeiros discípulos de Cristo, aprendizes, seguidores, não olhando para trás, porque quem olha para trás não é apto, para seguir a Jesus, tampouco de estar no reino dos céus. Mas a gente encontra, meus irmãos, nessa
conclusão, já estou adentrando, a certeza de que a nossa escola bíblica dominical nos ensina a palavra de Deus, mas é no dia a dia que ela precisa ser vivida. Glória a Deus pela nossa EBD de hoje cedo, mas é no dia a dia, é amanhã, é hoje, amanhã e assim por diante que nós vamos ter que viver aquilo que nós assimilamos, aquilo que de repente a gente comentou. Olha que uma coisa maravilhosa acerca da palavra de Deus, que lição preciosa, porque somente firmados na palavra nós vamos crescer em conhecimento e graça quando deixamos que ela nos transforme e venha nos conduzir às nossas ações. O meu anelo e até mesmo um apelo é que, se há alguma área da sua vida em que você ouve algo e que precisa ser mudado, ainda não colocou em prática, que você possa não apenas ficar pensando, mas praticar. Decida hoje ser praticante da palavra de Deus, cumpridor, deixar a Bíblia moldar suas atitudes, seus corações, as suas escolhas. Porque, sem dúvida alguma, o maior desafio hoje é viver aquilo que se aprende. Já vimos que a obediência à Bíblia vai refletir em casamentos fortalecidos, em filhos instruídos no caminho do Senhor, na paz interior, mesmo nas dificuldades, num testemunho poderoso diante dos homens. É a palavra de Deus que nos salva, que salva a nossa alma. Estou fazendo menção ao versículo 21 na parte final. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada ou enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Que Deus nos abençoe, quer como alunos de EBD, quer como membros de uma igreja local, quer como crentes em Jesus, que Ele nos abençoe, nos use, nos fortaleça, nos dê graça, para que possamos fazer jus ao nome de cristão. Deus nos abençoe, amém.